Boa tarde a todos do sétimo ano, aqui é o professor Marcos Faber, de Ensino Religioso. Estou passando aqui então para deixar para vocês as orientações sobre a atividade dessa semana. Lembrando que eu estou deixando uma semana conteúdo somente, sem uma atividade para ser realizada, na semana seguinte o conteúdo e assim por diante, intercalando a atividade, uma aula sim, uma não. Então esta semana atual agora não tem uma atividade para ser devolvida, né? Só o conteúdo. E o conteúdo é falando então sobre o monoteísmo. Se na semana anterior a gente viu ali o que era o politeísmo antes, o animismo, a origem da religião, aquela coisa toda, na semana passada o politeísmo, hoje vamos para o monoteísmo. O que seria o politeísmo? O politeísmo são as religiões que acreditam o politeísmo primeiro, né, o da semana passada, são aquelas religiões que acreditam na existência de vários deuses. Então, por exemplo, os egípcios antigos, os gregos lá do período clássico, né, eles acreditavam que existiam vários deuses, e esses deuses tinham por característica teriam um comportamento e teria a aparência parecida, igual a dos seres humanos, eles se pareciam com os seres humanos e se comportavam de uma forma muito semelhante aos seres humanos, tá? Algo que, por exemplo, eu comparei com o cristianismo, onde Jesus é puro, é perfeito, né? Ele não se comporta como seres humanos, apesar da aparência dele ser a aparência de humanos, tá? Então, isso foi o conteúdo, então, da semana passada. Hoje a gente vai para o monoteísmo. Então, o que é o monoteísmo? O monoteísmo, ele vem de duas palavras, eu estou projetando aqui, acredito que vocês estejam vendo, né? A palavra monos, que significa único ou um, e theos, que significa Deus. Então, literalmente, o monoteísmo quer dizer um Deus, tá? E os monoteístas, então, eles seguem uma religião e creem em uma única divindade, ou seja, acreditam na existência de apenas um Deus. Ao contrário do politeísmo, que acredita em vários, o monoteísta, então, defende a existência de apenas um Deus, criador de todo o universo e criador de tudo, tá? E aqui tem um segundo parágrafo dizendo assim, ó, mas é importante, então, ressaltar que dentro das religiões monoteístas existem diferenças entre as concepções de Deus pregada por cada uma delas. Embora seja uma corrente mais moderna do que o politeísmo, dá para se dizer que, de certa forma, há uma evolução, né? O que ele quer dizer aqui com moderno, tá? É que o politeísmo é uma... acredita-se, né, que as religiões mais antigas eram politeístas, as mais recentes, as mais modernas, né, seriam monoteístas, como se fosse uma evolução, né? Então, se naquelas politeístas os deuses eles se comportavam como seres humanos, então não havia uma diferença muito grande entre o ser humano e os deuses, no monoteísmo não. Esse Deus ele se torna um Deus que passa a ser muito mais poderoso. Ele é um Deus que criou tudo, né? E ele é um Deus com um comportamento bem diferente dos seres humanos, ao menos nas grandes religiões monoteístas, tá? Então, embora seja uma corrente mais moderna, então, do que o politeísmo, e que abriga religiões mais novas, o monoteísmo reúne religiões com o maior número de seguidores do mundo. Então, a maior parte do mundo segue religiões monoteístas, tá? Então, aqui fala sobre a origem, então, do monoteísmo. Ó. Então, ela é muito relacionada à Bíblia, principalmente o personagem Abraão, lá descrito no livro de Gênesis. Por isso, também, essas religiões são chamadas de abraâmicas, que viriam de Abraão. Então, quais são essas religiões aí que são as principais monoteístas e que vêm lá do Abraão? É o islamismo, a religião muçulmana, o judaísmo, né, e o cristianismo. Então, são as três grandes religiões monoteístas e estão entre as maiores religiões do mundo, da atualidade, tá? E aqui também tem uma curiosidade que fala no último parágrafo aqui, dizendo que, no entanto, apesar do islamismo, cristianismo e judaísmo serem as grandes religiões monoteístas, acredita-se que a primeira vertente do monoteísmo tenha sido uma religião oriental chamada zoroastrismo, né? Então, que era lá do antigo Império Persa, e que essa religião teria sido a primeira religião monoteísta. Mas, enfim, né, as que se destacam hoje são realmente o islamismo, ou a religião muçulmana, o cristianismo e o judaísmo, tá? Então, a aula de hoje era basicamente isso. Façam a leitura do texto, essa minha explicação aqui, ela é muito mais para orientar o que está ali no texto. Se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa assim, eu vou estar lá no Meet para atendimento e esclarecer as dúvidas que possam existir. E quanto à atividade, só na semana que vem, beleza? Então, até a próxima semana, boa semana a todos.